Me chamo Antônio e cresci numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia ter um ritmo diferente, mais lento, e onde as histórias corriam soltas, principalmente as que minha tia-avó Mariazinha contava. Dentre todas, a que mais me assombrava era a do corpo seco. Ela começava a contar sempre do mesmo jeito, logo que o sol sumia atrás das montanhas e o céu começava a se tingir de um vermelho sombrio. Ela se sentava na cadeira de palha da varanda, acendia uma vela no canto da mesa e, com uma voz carregada de temor, começava. O corpo seco, esse danado ainda ronda por aí. Segundo ela, o corpo seco era uma alma penada, de um homem que tinha sido ruim demais em vida, tão perverso e cruel que até o céu e o inferno lhe fecharam as portas. Dizem que ele foi expulso de tudo quanto é lugar, condenado a vagar sem descanso por essa terra, secando-se como os galhos de uma árvore morta. O corpo dele era pura pele grudada nos ossos, e ele sugava a vida de quem se aproximava, como se fosse um vampiro do sertão. Minha tia-avó sempre contava essa história com tanta convicção que era impossível não acreditar. E ela jurava de pés juntos que o corpo seco habitava um cemitério abandonado, bem nos limites do nosso município. Era um lugar esquecido no meio do mato, onde ninguém ia há anos. E o que me fazia arrepiar a espinha toda vez que ela contava era que, segundo ela, o avô dela, no caso o meu tataravô, havia visto o corpo seco com seus próprios olhos. A história do meu tataravô passava de geração em geração, e tia Mariazinha contava com uma clareza assustadora. Na época, o povo ainda enterrava seus mortos naquele cemitério, e ele foi um dos últimos a enterrar um parente lá. Já era quase noite, quando, ao sair do cemitério, ele viu uma figura curvada entre as lápides. Pensou que era algum conhecido, mas, ao se aproximar, percebeu que era algo muito pior. Era o corpo seco, Antônio, dizia ela, com a pele rachada e os ossos saindo para fora. Seus olhos eram buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Seu tataravô saiu correndo, mas nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Essas palavras sempre me deixavam com um misto de medo e fascinação. Eu e meus amigos Pedro e Mateus crescemos ouvindo essas histórias, e a ideia de desvendar o mistério daquele cemitério nos rondava. A gente falava sobre isso quando éramos mais crianças, mas ninguém tinha coragem de ir. Até que um dia, quando tínhamos uns 13 para 14 anos, decidimos que era hora de provar se aquela história era só um conto ou algo mais. Era uma manhã nublada, dessas em que o ar parece pesado e o silêncio no mato é diferente.
Nos encontramos na saída do povoado com um ar de bravura que não combinava com o medo que a gente sentia por dentro. Cada um de nós levava uma lanterna, um facão para cortar o mato fechado e uma garrafinha d'água. O caminho para o cemitério era difícil de achar. O mato já havia engolido a trilha há muito tempo, como se a própria natureza tentasse esconder o lugar. Mateus, sempre o mais corajoso de nós, ia à frente com o facão, abrindo caminho enquanto o som de galhos quebrando e folhas secas sob os nossos pés tornava tudo ainda mais sinistro. A cada passo, o ar ficava mais pesado e um vento gelado começou a soprar, mesmo com o calor do meio-dia, como se aquilo fosse um aviso. Depois do que pareceu uma eternidade, encontramos o que restava do portão do cemitério. Era um monte de ferro retorcido, engolido por trepadeiras e ferrugem. O lugar estava desolado, com lápides quebradas, algumas cobertas de terra, outras já quase invisíveis sob a vegetação. Ninguém pisava ali há pelo menos uns 50 anos. Pedro foi o primeiro a notar a árvore no centro do cemitério. Uma figueira grande, mas completamente seca. Os galhos pareciam garras retorcidas e a casca estava rachada, como a pele de um cadáver que ficou tempo demais ao sol. Nos aproximamos com cautela, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o pulsar nas têmporas. O ar ali estava gelado. Cada passo que dávamos parecia mais difícil que o anterior. Foi então que Mateus parou do nada e apontou entre as lápides. Vocês estão vendo aquilo? Olhamos na direção que ele apontava e lá estava uma figura magra, esquelética, que parecia ter saído diretamente das histórias da tia Mariazinha. A pele era cinza, ressecada e os ossos quase furando para fora. E os olhos, ou melhor, o que um dia foram olhos, eram 2 buracos negros que pareciam os engolir. Era ele, aquele de quem minha tia tanto falava. Era o corpo seco. Fiquei paralisado. A coisa não se movia, mas era como se o ar ao redor dela estivesse vivo, pulsando. Uma sensação de terror absoluto tomou conta de mim quando vi a criatura levantar o braço em nossa direção. Os dedos ossudos estendidos, como se quisesse nos alcançar. Precisei olhar mais de uma vez para acreditar na minha vista. Aquilo era um morto-vivo, ressecado pelo tempo e aprisionado naquele lugar esquecido. Foi aí que a coragem acabou. E sem pensar 2 vezes, virei e corri o mais rápido que as minhas pernas permitiam. Mateus e Pedro vieram logo atrás.
o som dos galhos se partindo enquanto fugíamos daquele lugar amaldiçoado. O medo nos carregou até não conseguirmos mais correr. Quando paramos, já longe do cemitério, tentamos recuperar o fôlego, ofegantes, trocando olhares de puro pavor. Voltamos ao povoado mais tarde, sem dizer uma palavra. Encontramos a tia Mariazinha sentada na varanda, com aquele olhar de quem sabia o que tinha acontecido. Ela não falou nada, mas o balançar lento da sua cabeça dizia tudo. Naquela noite, deitado na cama, fiquei revirando na mente o que a gente havia visto. Não era só uma lenda, era real. O corpo seco estava lá, preso naquele cemitério esquecido, sugando a vida de quem ousasse se aproximar. Nunca mais voltamos àquele lugar. E até hoje, cada vez que o vento sopra gelado nas noites de Minas, me lembro daquela figura de ossos e pele. E sei que certos mistérios é melhor deixar enterrados.